Recentemente, o Gabriel Bortoleto deu uma entrevista pro podcast da Globo, o Na Ponta dos Dedos, e ele falou o seguinte sobre a relação dele com o Nico Hülkenberg. No começo, ele tinha um pé atrás. Eu sempre fui muito aberto, sempre quis ajudar. Mas também eu posso ser o pior companheiro se não for recíproco. E aí eu vou fazer de tudo para não te ajudar. Exatamente. O Gabriel, então, falou sobre a relação que ele tem com o Hülkenberg, uma relação que chama atenção porque ela é positiva. Os dois parecem se gostar, os dois parecem se ajudar, e ele falou exatamente isso, que em um dado momento ele começou a conversar sobre configurações de carro, falando pro Hülkenberg, tipo, olha, muda a configuração nessa curva aqui que você vai se dar bem. E aí ele disse que o Hülkenberg foi espantado, né, com essa situação do tipo assim, poxa, por que você tá me dando dados que podem fazer eu ganhar de você? E aí o Gabriel falou, tipo, poxa, a gente tá em P19, P20, né? Então não adianta, pode ganhar de mim, não tem problema, a gente tem que ir pra frente. E, enfim, aí ele tá falando aí que com o Hülkenberg ele tá aberto porque, né, os dois têm uma relação positiva, mas ele também pode ser um mau companheiro de equipe. E a pergunta que fica é, qual que é o certo? Porque nós temos outras relações de companheiros de equipe aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, ó, só pra falar que a relação dos dois, mesmo eles sendo amigos, não interfere em nada na competitividade. Obviamente, Verdade. um vai querer continuar ganhando do outro, mesmo eles sendo amigos ou pessoas próximas. Mas é o seguinte, tá aí os números na temporada, são 8-5 em corridas, 2-1 em sprints pro Bortoleto, 8-5 pro Hülkenberg, em treinos classificatórios 8-6 para o Gabriel Bortoleto, em pontos 37-14 para Nico Hülkenberg. Então, assim, né, o fato deles serem bonzinhos um com o outro não diminui a competitividade dessa disputa, que tem sido muito interessante de ver em 2025 até aqui. Mas tivemos outros casos também, né? De pessoas que, pelo contrário, escondiam o jogo. Verdade. Nico Rosberg escondia configurações de Lewis Hamilton no começo da passagem do britânico pela Mercedes, porque ele estava lá mais tempo e ele conhecia mais coisas do carro do que o Hamilton, né? E principalmente nos 3 anos que eles disputaram títulos ali, o Rosberg não ajudava o Hamilton, muito pelo contrário, escondia configurações ali, tirava cartas da manga. Isso aconteceu, por exemplo, no GP do Bahrein de 2014, né? Tivemos também outros casos, por exemplo, Sebastian Vettel contra Kimi Raikkonen. Eles tinham uma relação mais próxima. Amistosa, Uma relação muito amistosa. O Kimi nunca brigou por títulos com o Vettel no período em que eles foram companheiros, né? Mas eles tinham uma boa relação e o Vettel chegou a, em dado momento, falar que ele não queria que o Kimi recebesse ordens de equipe, mesmo sendo ele a disputar o título e não o seu companheiro finlandês. E um outro exemplo aí de outra relação não tão amistosa é de Pierre Gasly e Esteban Ocon, que sempre foram ali algozes autodeclarados, né? Eles sempre se mostraram um contra o outro ali,